Gênesis capítulo 41. José interpreta os sonhos de Faraó. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao copeiro-mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes, e interpretou-nos os seus sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou os seus vestidos, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos: mas ninguém houve que mo interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância da terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E se o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó,
é porque esta coisa é determinada de Deus e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de vestidos de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no 2º carro que tinha e clamavam diante dele: ajoelhai! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o Faraó o nome de José Zafenate-Paneia. E deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era a idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento no campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Gênesis capítulo 42. Os irmãos de José descem ao Egito. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia:
para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra, e ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante a ele com a face na terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles e falou com eles asperamente e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: Vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão. Somos homens de retidão, os teus servos não são espias. E ele lhes disse: Não, antes vieste para ver a nudez da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: Isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em guarda 3 dias. E ao 3º dia disse-lhes José: Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós ide, levai trigo para a fome da vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes dizendo: Não vou-lo dizia eu? Não pequeis contra o moço? Mas não ouvistes. E vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes. Tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. Os irmãos de José voltam do Egito. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e que eles restituíssem o seu dinheiro, a cada um no seu saco, eles dessem comida para o caminho. E fizeram-lhes assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos: Devolveram meu dinheiro, ei-lo mesmo aqui no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo um ao outro: Que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: O varão, o senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe: Somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não é mais, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, o senhor da terra, nos disse: Nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas e parti, e trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha
com o seu dinheiro no seu saco. E viram as trouxinhas com o seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes-me desfilhado. José já não existe. Simeão não está aqui, e agora levareis a Benjamim? Todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer. Dá-mo em minha mão, e tu tornarei a trazer. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura.